Ou seja, eu ingressei na Canção Nova em 1999. Em dezembro do ano 2000, eu fui passar um período de descanso em minha casa. Nessa época eu já tinha 6 meses de namoro com o Fábio, que está ali tocando o teclado. E eu já era da comunidade, portanto, o Fábio estava ingressando na comunidade. E quando nós entramos para a Canção Nova, se temos alguma relação afetiva, um namoro, trabalho, família, nós rompemos com toda a vida, essa vida nossa, das nossas casas, dos nossos trabalhos, dos relacionamentos, para entregar-nos inteiramente a Deus, nesse tempo de formação, nesse tempo de chamado, de entrega, de sim a Deus dentro da Canção Nova. E conosco não seria diferente. O Fábio, então, no ano de 2001, já estava certo que ele entraria neste tempo de formação. E aí, eu e ele deveríamos romper o namoro para poder ele viver o tempo dele de formação, que eu já tinha vivido. E aí eu fui pedir, então, que o Fábio fosse comigo, nessas minhas férias, nesse período de descanso, para o Fábio poder conhecer minha família. A gente já namorava. E a minha família conhecê-lo, antes de ele ingressar no tempo de discipulado. E aí nos deixaram ir para casa juntos. Era um final de ano, então fomos para passar o Natal. E depois, na realidade não foi nenhum período de férias. Foi curto, mas era para passar o Natal. E antes do Ano Novo eu precisava retornar, porque aqui na Canção Nova nós temos o acampamento de final de ano. E eu estaria cantando e o Fábio tocando. Então, dia 28 de dezembro, eu precisava retornar à Canção Nova. Era uma quinta-feira, para poder aqui chegar na quinta tardezinha. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Era uma viagem longa, para eu poder chegar e no outro dia estar animando o acampamento. Nós fomos de ônibus e a gente imaginava que voltaríamos de ônibus também. Mas, durante os dias lá conosco, meu pai, minha mãe, se ofereceram para nos trazer de volta à Canção Nova, de carro. E tudo combinado. Marcamos o horário para sair naquela quinta-feira, atrasamos um pouco, por conta dos meus irmãos, especialmente o meu irmão Henrique, que precisava chegar do trabalho. Na época ele trabalhava de escala na madrugada. Meu pai quis esperá-lo para se despedir e deixar as coisas todas em ordem. Eram 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais novos. E eles iam ficar sozinhos. E aí, com esse atraso, saímos um pouquinho próximo ao almoço. Na estrada mesmo nós paramos para almoçar. E por volta das 3 horas da tarde, aconteceu um acidente. O carro daquela BR-101, lá do Espírito Santo, um carro vindo na outra direção, chovia muito, bateu num Monza que estava parado por causa da chuva. Aquele carro tinha parado por causa da chuva. Então essa D20, caminhonete, bateu na traseira daquele Monza, desgovernou, atravessou a pista e bateu de frente conosco. O carro ficou destruído. E antes disso, um pouquinho, nós rezávamos o terço, estávamos ouvindo músicas religiosas, estávamos vindo para a Canção Nova. E eu deitei no colo do Fábio, que o Fábio estava atrás comigo, meu pai e minha mãe na frente, meu pai dirigindo e minha mãe no carona. E quando eu acordei, eu esmagada ali dentro daquele carro, em cima do Fábio, o Fábio com um corte enorme na testa, assim, na sobrancelha, jorrava sangue. E eu só dizia, não acredito no que está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Parecia que era um pesadelo, mas eu sentia meu corpo doído. E eu só via assim, que muito próximo a mim tinha a janelinha. Então eu vi que, comecei a perceber que tinha acontecido um acidente, mas eu não queria acreditar naquilo. E de repente eu via barulho de homens tentando quebrar os vidros. Vamos tirar, e me tiraram.
Eu não conseguia me movimentar, mal sabia o que tinha acontecido comigo. E aí, aqueles homens me tiraram, os carros começaram a parar na pista, e aí me colocaram no asfalto, logo veio aquele colete para colocar no meu pescoço. Eu não vi meu pai, não vi minha mãe, não conseguia ver o Fábio, só ouvia as pessoas lamentando e ali preocupadas, e pediam para eu me movimentar, para eu ajudá-las, mas eu não conseguia movimentar minhas pernas. Eu sentia muita dor nas minhas costas, eu imaginava, eu estou com medo de mexer, ou de sentir mais dor, ou de ver que não está mexendo. E aí, uma senhora passou de carro, e eles me levantaram, colocaram ali no banco carona, deitado, reclinado, e vamos atrás de um hospital. Aí eu fui para um posto médico, numa cidade pequena, eu estava no interior do Espírito Santo, e ali me colocaram na maca, não tinha muito recurso. De repente chega minha mãe, daqui a pouco chega o Fábio, ligando aqui para a Canção Nova, para avisar o que tinha acontecido, para ligar para os pais dele. O Fábio é de São José dos Campos. E eu só vi uns policiais, né, rodoviários ali olhando para mim. Nossa, é a filha do Joaci. Que meu pai era caminhoneiro, foi caminhoneiro muitos anos ali, nas estradas do Espírito Santo. Ele conhecia muita gente, muitos policiais rodoviários. Nossa, é a filha do Joaci. Mas ficaram ali lamentando, e eu com muita dor. Logo veio a notícia que eu seria transferida para um hospital, para uma cidade maior um pouquinho, que era Cachoeiro do Itapemirim, e aí eu fui internada ali. Aí fizeram as radiografias e constataram que eu tinha quebrado a bacia na frente, atrás, a clavícula e a mão, o braço melhor, em 2 lugares, o punho e aqui esse osso. Que essa fratura seria a mais grave, que teria que pôr uma platina. Nisso eu via meus tios ali chorando. Eu não estava entendendo nada, sabia que tinha acontecido um acidente. Aí logo eles me deram um sedativo, fui para dentro do quarto, mas eu sentia muitas dores, muita dor. No corpo, nas costas, então. Aí tentaram encher um colchão de ar, o colchão estava furado, e aí eu não conseguia ficar de forma confortável. Imagina, já sofrendo tanto, e mais um colchão que esvaziava. Enfim, só no outro dia eu não consegui dormir, claro, aquela noite, porque o acidente aconteceu às 3 horas da tarde, e foi indo... tudo isso aconteceu depois desse período. Então, à noite eu não consegui dormir direito, e na parte da manhã, o tanto que eu cochilava, eu percebi que o Fábio estava comigo, no mesmo quarto. E o Fábio, ele teve, com esse acidente, uma fratura na cabeça do fêmur. Ele quebrou a cabeça do fêmur, e os médicos já diziam para ele, olha, você vai precisar colocar uma prótese na perna. Até então, eu estava confiando em Deus, não estava entendendo nada que estava acontecendo, porque a gente estava rezando, com o terço na mão, ouvindo música de Deus. E o mais interessante, vindo para a Canção Nova, eu com 1 ano de entrega a Deus, depois de tudo que Deus fez na minha vida, me tirou da droga, me tirou da bebida, me tirou dos namoros desregrados, constituiu novamente a minha família, porque na minha adolescência, eu com 16 anos, dei muito trabalho para os meus pais. Meus pais com isso voltaram para a igreja, foram para a igreja, grupo de oração, encontro de casais, e aí Deus vai me dar a graça de começar uma faculdade, e novas amizades, nova vida, novo rumo, e de repente o Senhor resolve me chamar para uma vocação, para um chamado específico, que é ser comunidade, consagrada numa comunidade, e aí acontece isso. Eu confesso a você que eu fiquei confusa. Eu tenho certeza que você ficaria também. 1 ano de Canção Nova. Fiquei 7 anos sem namorar, 6 anos sem namorar, esperando o homem de Deus. Depois que eu tive aquela vida toda desregrada, eu disse a Nossa Senhora, eu quero que a senhora me dê um homem de Deus. Eu não vou namorar mais, até aparecer o homem de Deus. E eu chego na Canção Nova, 6 meses,
morando na Canção Nova, o Fábio se apaixona por mim e depois eu por ele. E aí começamos a namorar. Ou seja, as promessas de Deus estavam sendo cumpridas. Mas de repente uma dessa, eu não entendi nada. Mas o meu coração estava em Deus. O meu coração continuava confiante em Deus. Eu não sabia e não entendia. Mas algo dentro de mim me impulsionava a acreditar que Deus estava comigo. Algo mais forte do que a fratura, que as minhas dores, me impulsionavam a acreditar que Deus estava comigo. E aí, no final da tarde, então, ou seja, era uma quinta-feira o acidente, foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, à tarde, a minha tia chega lá, no hospital. Então, só estava eu e o Fábio no hospital, no quarto. Eu não sabia o paradeiro da minha mãe e nem do meu pai. E aí, minha tia chega e eu fiquei feliz, porque uma tia muito estimada, ela cuidou de mim quando eu era pequena, enfim. Tia Luciene. E aí ela me abraçou, muito forte, assim, muito firme, me encorajando e tudo. E ela disse assim: olha, eu tô aqui com vocês, sua mãe tá lá, voltou para Vitória, porque o plano de saúde dela só tinha cobertura lá em Vitória, não tinha aqui em Cachoeiro do Itapemirim. Olha, seus irmãos estão bem, viu? Eu falei assim, e as malas? Eu perguntei, e as malas? Porque eu sabia que meu pai sempre contava, quando tinha acidente, o povo ia lá e pegava as malas, tudo que tinha no carro. E eu falei, e as malas, tia? Eu falei, pode ficar tranquila, conseguimos recuperar tudo. Ai, meu Deus. E eu falei assim, e o meu pai? Você falou, o Fábio está aqui, minha mãe está em Vitória, e meu pai? Ela segurou assim no meu rosto e falou assim, seu pai morreu. Seu pai faleceu, seu pai não aguentou. Nossa, eu comecei a chorar. Mas, gente, saía caco de vidro das minhas lágrimas. Por quê? Eles não me deram banho. Eles só rasgaram as minhas roupas por causa das fraturas. Então, eu senti assim, os cacos saindo da minha lágrima. Tinha caco de vidro no meu olho. E eu chorava. E me veio um filme assim. Porque meu pai era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa boa. Uma pessoa fantástica. Quando eu bebia até cair, com meus 15, 16 anos, era meu pai e minha mãe que iam lá me buscar. Nos bares, para me levar para o hospital, para tomar glicose. Esse era o meu pai. Sempre presente, sempre paciente, sempre fiel, trabalhador, justo, honesto. Esse era o meu pai. Então, foi passando um filme na minha cabeça. Eu perdi. Chorei muito, chorei bastante. Mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar confiando em Deus. Existia confusão? Claro. Eu senti a dor da saudade, da perda? Senti. E chorei muito. Mas dentro de mim, eu repito, uma força ainda muito maior me fazia acreditar, Deus está comigo. Deus está nisso. Tudo bem. Deus quer o sofrimento, a morte? Não. Claro que não. Mas eu conseguia perceber. Não sabia como. Mas Deus estava ali comigo. De repente, alguns grupos de oração, pessoas dos grupos de oração daquela cidade, porque ouviram na televisão falar que um membro consagrado da Canção Nova tinha sofrido um acidente naquela região. Eles foram lá me visitar e começaram a levar comida, começaram a cuidar de mim, porque eu não tinha minha mãe perto, meus irmãos também não. Minha tia precisou voltar para ficar com a minha mãe, para ver todas as coisas do enterro, e não podia demorar muito. Então você já fique sabendo que eu não pude estar no enterro do meu pai, nem a minha mãe, nem o Fábio, só os meus irmãos. E aí você já vai imaginando toda a dor disso tudo, né? De não participar do rito, né? De não estar ali com a minha família. Por uns momentos eu comecei a achar que eu era a culpada.
Porque eu poderia ter vindo de ônibus. Ah, mas se a gente tivesse saído mais cedo, se a gente tivesse vindo de ônibus, se, né? Nessas horas é o se. Mas não existe se, mas aconteceu. É a realidade, tem que encarar. E aí, por causa da fratura na bacia, eu não conseguia fazer xixi. Porque eles achavam que tinha perfurado a bexiga. E eu só podia fazer a cirurgia depois que eu conseguisse fazer o xixi. Para poder fazer essa cirurgia que era mais grave, para colocar platina no meu braço. E aí eu não conseguia. Aí que eles iam aumentando a preocupação, porque achavam que realmente tinha perfurado a bexiga. Quando o médico veio me mostrar os exames, ele disse: minha filha, eu quero vir aqui, com muito carinho, né? Eu vim aqui preparar você. Porque as suas fraturas, a gente não tem como engessar. O seu ombro vai ficar assim, o seu braço vai ficar assim, você vai ter que... Foi falando tudo que deu errado para mim. E eu falei assim: doutor, eu estou viva. Isso é o mais importante. Aí ele: isso mesmo, isso mesmo. Agora a gente só tem um problema. Olha aqui para a sua fratura. O problema não foi nessa hora que ele falou do problema. Ele pegou assim: olha, eu quero te mostrar no exame que você é abençoada. Porque a sua fratura na bacia poderia ter ido para a coluna. Mas parece que um anjo foi lá e quando estava chegando, ele disse: opa, não vai não. Pegou a mãozinha dele assim, ó, e fez a curva. Então, a sua fratura na bacia fez uma curva. Geralmente é uma trincada, numa direção, numa linha reta, e a sua fez uma curva. E ali eu fiz: Deus está comigo. Alguma coisa Deus vai fazer nisso tudo. Eu não sei, eu pensava comigo. Não entendo, é muita dor, mas Deus está comigo. Um diácono, então, lembra que eu disse que algumas pessoas dos grupos de oração iam lá me visitar, começaram a ser presença para mim ali, e aí foi um diácono, eu não conseguia comer nada, e esse diácono foi e disse assim: vou trazer a Eucaristia para você. E eu comecei naquele dia ele fez uma celebração da palavra e trouxe a comunhão. Eu recebi a comunhão. Passaram alguns momentos, eles colocaram a sonda em mim, que até então já tinham feito várias tentativas, e aí saiu uma placa enorme de sangue. No primeiro momento eles assustaram, achando que tinha rompido mesmo, mas depois veio aquele líquido claro. Vamos fazer a cirurgia. De novo eu vi: Deus está nisso. Deus está comigo. Fizemos a cirurgia, o Fábio já tinha feito a cirurgia dele, a colocação dos pinos, por causa da fratura na cabeça do fêmur. E aí, onde que eu iria ficar? Minha mãe não tinha condições de cuidar de mim, porque ela sofreu uma pancada muito forte da cabeça. E aquela minha tia, que foi dar a notícia do falecimento do meu pai, se ofereceu para que eu ficasse na casa dela. O Fábio, o Monsenhor Jonas, pediu que o Fábio voltasse para a casa da família dele. Então ele voltou para São José dos Campos, ou seja, não ingressou na comunidade naquele ano de 2001. E aí eu voltei para Vitória. O médico já tinha me preparado: olha, você vai ficar 3 meses de cama para você se recuperar, mais 3 meses de reabilitação e 2 meses para você ficar zerada e voltar para a Canção Nova. Ou seja, eu ia ficar de molho 8 meses. Mas para mim, Deus está comigo. Deus está aí. Deus vai me sustentar. Só que eu não imaginava que estava por vir. Não era um romance, não era... Ai, quantos testemunhos a gente escuta das pessoas, as pessoas sofrem. Não, eu estava sentindo na pele, na minha alma, no meu coração, o físico e a saudade, a dor da perda de alguém que eu amei, que eu amo, porque ele está vivo em mim, na nossa família, longe dos olhos, mais perto do coração.
Então era uma dor muito grande. Fui para a casa da minha tia. Cheguei lá, eles alugaram uma cama de hospital. Deus tocou o coração de um médico, Zé Alexandre, Dr. José Alexandre, que foi lá e se dispôs a cuidar de mim. Mas era um dia de cada vez, ou melhor, uma hora de cada vez. Eu comecei a usar fralda. Então, nas minhas trocas, nos inícios era muito difícil. Meus tios tinham que vir me ajudar. Então, já era uma humilhação. E aí, quando eles iam me deixar de novo assim na maca, na cama, parecia que o osso não encaixava. E eu chorava, eu gritava de tanta dor. Levanta de novo, abaixa de novo. Até encontrar uma melhor forma. Aí vinham com medicamento forte para eu poder superar aquele dia, aquele momento de dor. Comia sempre numa mesma posição, porque minha clavícula estava quebrada, a bacia também. Mas quando eu cheguei na casa da minha tia, eu falei assim: tia, eu quero receber Jesus todos os dias. E ela não era uma pessoa muito ativa na igreja. E ela falou assim: mas como que eu vou fazer isso? Se vira. Eu preciso receber Jesus todos os dias, senão eu não vou aguentar. E ela foi na paróquia, começou a fazer umas ligações, pediu às vizinhas lá do apartamento e conseguiram os ministros da Eucaristia. E eu preciso receber mesmo, porque senão eu não vou aguentar. E aí todos os dias ia lá aquelas duas moças, uma até faleceu de câncer, mas enquanto ela pôde, ela foi minha companhia ali. Depois um grupo chamado Água Viva, de um ministério de música, quando eles iam levar a Eucaristia, eles iam para tocar para mim, para cantar, e ali não era um romance não, gente. Não era bonita a história não, porque mesmo com Jesus ali, eu recebendo o Senhor, as dores continuavam, não era mágico. Recebi, pronto. Não, era uma hora após a outra. Não era nem um dia após o outro, era uma hora após a outra. Às vezes eu recebia Jesus e as dores aumentavam. Enfim, uma fisioterapeuta foi me ajudar e quando ela tocou no meu pé, eu sentia dores fortíssimas. E o médico que começou a acompanhar disse assim: olha, vamos fazer os exames, porque tem alguma coisa errada. Foram fazer os exames, me levantaram daquela maca, daquela cama. Eu já estava um pouco melhor. E quando eu fui fazer o exame, a radiografia não mostrou nada. Mas na tomografia mostrou. Meu pé tinha quebrado no meio. Só que estava tão inchado no dia que não conseguiram ver. Aí, quando eu comecei a tirar a tala aqui do braço, da cirurgia, fui começar a fazer a fisioterapia, descobriram que os ligamentos da minha mão tinham rompido. Mas eu ali, firme, pedi, tinha uma cruz no quarto, e olhava para aquela cruz: Jesus me ajuda, Jesus continua comigo. E foram nesses momentos, ali ouvindo a palavra, recebendo Jesus, ouvindo aquelas canções, o amor das pessoas, o cuidado das pessoas, que eu senti e pedi a Deus que ao me levantar daquela cama eu pudesse testemunhar as maravilhas que eu estava vivendo, o carinho de Deus, a presença de Deus no sofrimento, naquela dor, naquela cruz. E olhava para a cruz e dizia: Jesus me ajuda. Eu não podia escrever, e a gente tem uma prática de piedade na Canção Nova, que é o estudo da palavra diário. Então não podia escrever. A minha afilhada, filha dessa minha tia, minha prima, tinha acho que 10 anos, não lembro, na época. E eu pedi para que ela lesse a palavra de Deus para mim e ela escrevesse, ela mesma escrevesse, fizesse o estudo. Eu ia dizendo para ela. Então essas coisas foram me sustentando e me encorajando a um dia chegar e dizer: olha, o sofrimento bate à nossa porta. A gente não espera, a gente não programa, mas ele vem. A tempestade vem. É próprio dessa nossa vida de cristão. É próprio de quem resolveu dizer um sim a Deus. Seguir Jesus. Renuncie, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e venha. É próprio, faz parte. É uma enganação quem diz que a nossa vida é só prosperidade, que a nossa vida é só alegria.
É um mar de rosas? Não é. Você, tanto quanto eu, sabe que não é bem assim. E não adianta a gente viver de ilusão, de fantasia, que uma vez que a gente entra para o serviço do Senhor, nós não vamos ser provados, que nós não vamos sofrer. Não, Ele já nos preparou. Então eu queria dizer isso para as pessoas, que então se vier o sofrimento, que se vier a tempestade, a perda, Deus continua conosco. E se um dia aquela semente foi plantada em nós, ou seja pela nossa tradição familiar, por aquilo que os nossos avós nos ensinaram da força da oração, os nossos pais nos ensinaram, seja como for, e mais que isso, Deus, porque nós somos filhos de Deus, dentro de nós já existe essa sede de Deus. E isso, nos momentos de tribulação, nos impulsiona e nos leva a entregar-nos a Ele, a render-nos a Ele. Foi isso que eu sentia e percebia nessa minha história, nessa minha etapa da vida. O que aconteceu? O acidente foi dia 28 de dezembro. No dia 11 de fevereiro, eu já estava levantando da cama. O médico tinha me dado quantos meses para ficar em cima da cama? 3 meses. Então, dia 11 de fevereiro, 2 dias antes do meu aniversário, e foi isso que eu pedi a Deus, que no dia do meu aniversário eu pudesse estar de pé, celebrando a minha vida, que inclusive também era o dia do aniversário do meu pai, que eu pudesse estar de pé, celebrando a glória do meu pai, mas a minha vida nova em Deus. Quando eu fui tomar meu banho, então a primeira vez que eu me levantei, eu passei em frente ao espelho, tinha um buraco na minha perna, bem fundo, preto. Não sei se não me falaram quando eu estava de cama, que imagina, eu fiquei 45 dias só no paninho, não tinha como tomar banho. A minha cabeça eles lavavam dentro de um tabuleiro. E aí o médico disse, olha, isso aí foi... Todo mundo ficou assustado. E ele disse, por isso eu não esperava, o médico. Vamos fazer os exames. O banco do carro do meu pai esmagou a minha perna. Ele disse, olha, com isso você vai ter mais problemas para andar. Você vai ter que arrastar a sua perna, porque é o músculo que dá o movimento de abertura e fechamento da perna. Mas eu falava assim, eu estou de pé, eu estou viva. Isso é importante. Continuando em Deus e confiando no Senhor. Comecei a reabilitação, as fisioterapias. Eu fazia 5 horas de fisioterapia por dia. 2 horas de fisioterapia e 3 horas de hidroterapia. Com 3 meses, eu estava retornando à Canção Nova. Na Páscoa, na Semana Santa de 2001, eu estava voltando para a Canção Nova. E aí, quando eu fui dizer ao Padre Jonas, fui visitá-lo, o padre disse assim, olha, o professor Felipe Aquino não vai poder pregar na pregação do sábado à tarde. Você não quer dar o seu testemunho? E era tudo que eu tinha rezado e eu confiado a Deus, para as pessoas saberem do meu sim a Deus, mesmo na dor, e do efeito que isso traz para quando a gente confia em Deus. E eu pude testemunhar com minha mãe, com a minha sogra, com o Fábio também, tudo que tinha sido aquele tempo do acidente. Foi tudo muito intenso. Depois eu voltando para a Canção Nova, eu continuei a minha reabilitação aqui, continuei o meu tempo aqui de tratamento. Não fazia muitas atividades por conta das fraturas, eu não tinha força, estava muito atrofiada ainda, mas continuei aqui os exercícios próprios. O Fábio foi para o discipulado dele, então ficamos ainda um tempo afastados. E naquele ano de 2001, dia 28 de dezembro, me convidaram para cantar o Salmo, que era o acampamento de final de ano, um ano depois. E aí me convidaram para cantar o Salmo daquele dia. E eu fui me preparar,
como eu já fazia aqui na Canção Nova, cantava os salmos naquela época. E aí, quando eu fui ler, eu me dei conta do que dizia o salmo, do que falava aquele salmo, exatamente 1 ano depois do meu acidente. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Escute. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós, contra nós. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Escute. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas, impetuosas. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Ainda falta uma parte, mas eu vou chegar nela, porque o melhor estava por vir. Vocês viram, né? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, o acidente. Então as águas nos teriam submergido, a chuva que provocou aquele acidente. E eu fiquei impressionada. Como eu retorno à Canção Nova, eu comecei a sonhar muito com meu pai. Que ele ligava para casa, dizendo: ó, não vou para casa não me espera para jantar não. E o meu coração acordava assim, muito amargurado, muito angustiado, que dava uma saudade muito grande dele. Eram vários modelos de sonho que eu tinha. Era que quase todos os dias eu pedia para as pessoas rezarem, por tanta saudade que eu tinha dele. E aquela história: ó, não me espera não. Fala para sua mãe não me esperar não. E eu comecei a rezar também. E um dia uma pessoa disse: é porque você não viu seu pai sendo enterrado. Então a sensação que você tem é que ele está vivo. A qualquer momento ele vai chegar. Nossa, aquilo acabou comigo mais ainda. E aí, lembra que o Fábio foi para o noviciado, discipulado dele? Ficou um tempo, depois nós voltamos o namoro, porque isso foi fortificando ainda mais o amor, a entrega um ao outro, confirmando ainda mais isso. Até que nós
noivamos e fomos até o Monsenhor Jonas para pedir o casamento. E ele nos acolheu muito bem, nos abraçou. Ele disse assim: minha filha, Fábio, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu nunca tive oportunidade de contar para vocês. Então já tinham se passado 3 anos. Mas como vocês estão aqui, eu quero contar. Sabe aquele dia, minha filha, que você sofreu um acidente, vocês dois? Aquilo foi uma grande investida do demônio para acabar com vocês. Para destruir vocês. Para matar vocês. E sabe, minha filha, eu preciso contar um pouquinho antes. Obrigada. Teve um sonho que eu tive, que um desses sonhos, um pouquinho antes, segura aí, hein? Um pouquinho antes eu tive um sonho do necrotério, do pessoal lá do cemitério, ligando para minha casa, dizendo assim: olha, vem aqui, porque a perícia está achando que o seu Joaci bebeu. Ele não bebeu. Então o acidente foi provocado por causa do alcoolismo, da bebida. Então nós estamos fazendo os exames, estamos retirando o corpo dele, vamos exumar, e aí precisa de alguém da família. Minha mãe falou assim: vai você. Isso é um sonho, gente. E aí eu cheguei lá esperando, aí quando eu vi meu pai assim numa maca, inchado, e me disseram que ele ficou muito dilacerado, muito, porque o acidente foi todo na parte dele, o volante entrou, aquela coisa trágica. Então, mas eu vi meu pai assim, só estava inchado. E de repente meu pai inclina a cabeça assim para o meu lado, ele deitado na cama, eu de longe olhando assim, só observando. Ele inclinou e me chamou. Aí eu na hora fui lá. E ele começou a chorar para mim, olhando para mim, dizendo: minha filha, eu te amo tanto. Eu preciso te dizer uma coisa. Naquele dia do acidente, Deus perguntou para mim se eu queria viver ou morrer. E eu escolhi morrer. Porque Deus também mostrou que seria de mim se eu estivesse vivo. Você ia ter que sair da Canção Nova. Você teria que voltar para casa para cuidar de mim, ajudar sua mãe. Então, eu escolhi morrer. E a partir daquele sonho, eu nunca mais sonhei. Aquilo confortou meu coração. Voltando lá no Monsenhor, ele disse: preciso contar uma coisa. Houve uma investida do mal para destruir a vocação de vocês, o chamado de vocês. E seu pai, minha filha, ele olhou para mim: seu pai, minha filha, ele deu a vida por você. Ele deu a vida para que você estivesse na Canção Nova. A sua vocação, o seu chamado aqui, foi regado, foi mergulhado no sangue do seu pai, na entrega dele, para que você não parasse de evangelizar. Na hora eu nem tinha lembrado daquele sonho, mas depois, rezando, Deus me fez lembrar. E aquilo tudo foi um consolo de Deus para mim. E de fato, todos os frutos que vieram depois daquele acidente, logo no início da minha caminhada na Canção Nova, eu já estou nela há 13 anos. Logo lá no meu primeiro ano, Deus quis me provar assim. Era para dizer que até o fim, o mal, o demônio, seja lá qual for o nome que ele recebe, ele vai tentar, ele vai me destruir, ele vai tentar me destruir, ele vai querer acabar comigo, porque Deus sabe o quanto o meu ministério, o quanto o nosso ministério, porque o Fábio, como pode eu sair lá de uma cidade, Vitória, o Fábio aqui tão perto de São José dos Campos, e a gente se encontra aqui na Canção Nova, com o mesmo ministério, o fruto, a bênção, o estrondo que isso ia ser na nossa evangelização e na nossa vida de missionário. Então eu tenho certeza disso. Ele veio para roubar, destruir e matar. O demônio veio existe para roubar, destruir e matar. Mas o meu Deus é muito mais forte. O meu Deus, em quem eu confio, em quem eu espero, em quem todos os dias, em todas as dores, em todas as minhas lutas,
nas minhas provas, nas perseguições, nas calúnias, em todos os momentos. É esse o meu Deus, é nele que eu confio, é ele que me põe de pé, é ele que me restaurou, é ele que me tirou da sombra da morte, é ele que um dia, foi ele que um dia foi lá no fundo do poço, no abismo, e com seu braço forte me levantou, me tirou da droga, da bebida, de uma vida desregrada na afetividade, na minha sexualidade. Foi este Deus, eu reconheço. E como é bom fazer memória, reconhecer os feitos do Senhor na minha vida. E é claro, eu estou contando um pouco da minha história. Eu estou contando um pouquinho daquilo que eu vivi. Você também tem uma história para contar. Você também tem uma dor, uma luta, uma tempestade enfrentada. Ou ainda dela, passando por ela. Mas acredite, Deus é maior. Deus é maior.